Estamos de volta com Consulta ao Doutor, falando hoje sobre planos de saúde. Hoje é um daqueles casos em que a gente consegue juntar saúde e direito, que são os assuntos aqui do Consulta. De segunda a quarta a gente fica nos temas de saúde, quinta-feira dia de tema jurídico, e plano de saúde junta as duas coisas. A gente está conversando com a doutora Kátia Peperaio, que é advogada especialista em direito da saúde. Ela já esclareceu uma série de dúvidas, já conversou com nossos telespectadores e tem muito mais agora. Nosso telefone continua à sua disposição. 0 operadora 11 3337 5886. Nosso e-mail consulta@rittv.com.br, e você também pode nos seguir pelo Twitter, @consultadoutor, sem o AU, só Consulta Doutor, sempre com atualizações, com o tema do dia, para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no programa. Doutora, vamos continuar esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa? Queria saber sobre as formas de contratação. Existem contratos diferentes para planos de saúde? Sim, existem os contratos individuais e familiares, que são aqueles firmados por pessoa física, que é a minoria dos contratos hoje em dia. E existem os contratos coletivos, que são os empresariais ou os por adesão, coletivos por adesão. Tá? Os empresariais são aqueles firmados, né, por pessoa jurídica, os coletivos, tanto os empresariais firmados por pessoa jurídica, que ele vai agregar quem tem vínculo empregatício, ou é associado ou sindicais. E o coletivo por adesão é, por exemplo, também para associações. Então, por exemplo, a OAB, os advogados podem, pela Caixa de Assistência aos Advogados, firmar um contrato de plano de saúde desses coletivos por adesão, tá? Existem diferenças, e aí também é bom que o consumidor se atente, tá? Por quê? O plano individual e familiar, ele tem uma regulação pela ANS mais presente. Então, por exemplo, os reajustes anuais. Reajuste desse ano para os planos individuais e familiares, o reajuste anual é de 6,76%. Já para os planos coletivos, a ANS não regula a limitação de reajuste. Então, vai ser feito através do que consta no contrato. Não há um agente externo que vai impor o reajuste, e não tem, então, essa limitação. Se tiver muito acima, né, do bom senso, aí é indevido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não tem a limitação da ANS. E outra diferença grande, que muita gente acaba não sabendo, é o contrato individual e familiar, ele não pode ser rescindido pela operadora unilateralmente, exceto em duas situações, que são a situação do inadimplemento a partir de 60 dias. Então, se o consumidor está devendo 2 meses, mas já nos 50 dias de débito, a operadora tem que informar que, olha, você já está devendo há 50 dias, e se passar dos 60 dias, o seu plano vai ser suspenso ou cancelado. Então, tem que notificar para poder rescindir depois de 60 dias. No plano coletivo, não. A operadora pode, se ela achar que não é mais conveniente para ela pode rescindir unilateralmente, sem qualquer fundamento. Simplesmente, sem nenhum tipo de motivo aparente para o usuário, ela dizer: estou cancelando. Pode rescindir. E aí, assim, para grandes empresas que têm uma carteira grande, geralmente não é do interesse da operadora. Mas para aquelas carteiras menores de 5, 6 vidas, pode acontecer isso. Então, tem que averiguar se, de repente, não é melhor manter lá o individual, o familiar, que vai ter uma garantia maior do que, de repente, esses menores coletivos, e ter esse risco de a operadora rescindir sem fundamento. Correto. E a segunda hipótese,
do individual e familiar ser rescindido pela operadora é por fraude. Então, como nós falamos, por exemplo, a questão da declaração da doença pré-existente. Só fala que não tinha nenhuma doença e ela tinha. O ônus é da operadora comprovar que ela tinha a doença e ela sabia. Então, precisa não só ter a doença, saber. Se a operadora comprovar isso, aí é fraude e por isso ela pode cancelar. E no caso do plano esse empresarial, enfim, o funcionário ele é demitido ou ele se aposenta? Como é que fica a situação dele em relação ao plano de saúde? Ele vai continuar com uma garantia, tá? Então, assim, o empregado que é demitido sem justa causa, ele tem direito a permanecer no plano, então ele vai arcar, ele vai assumir o pagamento do plano e vai ter direito a permanecer por 1/3 do período que ele trabalhou, sendo os limites o mínimo 6 meses e máximo 24 meses. Isso também vale para os dependentes dele. No caso do aposentado, se ele já trabalha há mais de 10 anos, ele vai assumir o pagamento e vai permanecer sem limite de prazo. Agora, se for menos de 10 anos, o prazo que ele vai ter é, a cada 1 ano trabalhado, ele vai ter 1 ano para se manter com o contrato e os dependentes também. Agora, o empregado, só voltando um pouquinho, o empregado, se ele for admitido em outra empresa, ele perde esse direito. Correto. Você falou antes sobre reajustes, né? No caso do plano individual, familiar e o empresarial. Em relação aos idosos, como é que fica a questão de reajuste? Então, Então, tenho muitas previsões, tá? Os reajustes anuais são aqueles reajustes pela atualização dos serviços e tudo mais. Isso vai ser regulado, por exemplo, nos individuais vai ser regulado pela ANS, ela é que vai fornecer o limite. Mas, se for o plano antigo, por exemplo, vai ser o que está regulado no contrato e se tiver abusividade, pode levar ao judiciário para discutir. Agora, os novos, ele prevê aí faixas etárias, né? Na questão do idoso, que foi o que nós falamos, nós temos o Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em janeiro de 2004. Ele estabelece que, a partir dos 60 anos, não pode ter aumento para o idoso. Então, aí tem uma grande divergência. Então, tem gente que considera que o Estatuto do Idoso só vale para os contratos firmados a partir de 2004, que foi quando entrou em vigor o Estatuto do Idoso. Mas existem uma série de decisões judiciais, tanto em primeiro grau quanto nos tribunais, que entendem que não. Que o contrato de prestação de serviços de saúde é um contrato continuado, e o Estatuto do Idoso, ou seja, é um contrato que, né, ele se prolonga no tempo, então, portanto, ele está vigente depois do Estatuto do Idoso, ele vale sim, e também o Estatuto do Idoso por ser norma de ordem pública. Então, tem muitos juízes que entendem que, mesmo nos contratos antigos, a partir dos 60 anos não pode ter reajuste. Olha, essa é a dúvida do Alfredo Siqueira, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, minha terra. Ele fala que fez 70 anos há pouco tempo e que o plano de saúde dele aumentou muito. Ele quer saber se não vale o Código do Idoso, que diz que não pode aumentar, né, em função da idade. Isso que a gente acabou de falar. Então, ele pode judicialmente, o entendimento já está se firmando muito nesse sentido de que a partir dos 60 anos não pode ter reajuste por idade. Pode ter o reajuste anual, que é aquele mesmo de atualização do serviço. Agora, por idade, a partir dos 60 anos não pode mais ter reajuste. Então, a dica para o Alfredo é ele recorrer à justiça, que a chance de ele conseguir são bem grandes. Sim, a chance de êxito é boa.